Bom, já que nós descrevemos o que vem a ser sinais, agora vamos trabalhar com o conceito de sistemas. Bom, basicamente, sistemas são elementos ou uma entidade que manipula sinais de entrada, produzindo o que a gente chama de sinais de saída. Tá? A quantidade de sinais de entrada e a quantidade de sinais de saídas depende dos problemas com os quais nós estamos trabalhando, ou do sistema que nós estamos representando ou estudando. Tá? No nosso curso, nós vamos considerar apenas um sinal de entrada para um sinal de saída. Então, vou colocar aqui entrada, saída. Tá certo? Então, a composição, sinais de entrada, o sistema propriamente dito e os sinais de saída. Bom, quem é o elemento matemático que representa essa relação ou essas relações, considerando os múltiplos entrada e saída? Equação diferencial. Certo? Geralmente a gente vai escrever algo como F, eu tenho um sinal de entrada, o sinal de saída, e isso aqui deve ser zero, ou seja, há um par x e y que obedece uma relação tal que a relação seja zero. Isso aqui é uma simplificação, mas o fundamento é equação diferencial. Se ela é parcial, se ela é não linear, se ela é uma equação simples, não importa. Por exemplo, uma equação simples seria y de t igual a x de t. Isto aqui é uma equação diferencial de ordem zero, linear, extremamente simples. Então, veja, a ideia toda é tentar estudar equações diferenciais que regem comportamentos de sistemas, de elementos físicos, para a gente poder estudar, melhorar, aprimorar. Aí o céu é o limite, certo? Bom, terminologias que nós vamos utilizar, tá certo? Então, como eu falei, uma entrada, uma saída. Nós vamos tratar as entradas como excitação. Então, volta e meia eu falarei, o sistema foi excitado por um degrau, por um impulso. Então, falei excitação, estou falando de uma entrada do sistema. A saída do sistema, eu vou utilizar também o termo resposta. Então, qual a resposta do sistema? Ou seja, qual a saída do sistema? Qual a resposta que o sistema tem para uma excitação do tipo rect de t? Considerando a excitação senoidal, calcule a resposta do sistema. Então, tudo isso, esses termos excitação e resposta, são sinônimos para as nossas entradas e saídas. E eu vou começar a utilizar a letra H para descrever a operação que o sistema realiza sobre a entrada para produzir a saída. Tá certo? Vai ficar mais claro posteriormente o que vem a ser este H e por que a gente acaba utilizando. Vamos dizer assim, é razões históricas, o fato de ser letra H. Tá certo? Bom, como vocês viram, a gente usa bastante representação gráfica para representar o que o sistema está realizando. Então, veja, como a gente vai tratar de EDO, uma EDO tem soma de sinais ou soma de funções internamente. Então, eu vou utilizar uma dessas representações pictográficas para representar o ato, por exemplo, W igual a x menos y mais z. W, saída, resposta do sistema, é uma somatório de sinais, então um bloquinho somador, recebendo 3 sinais, sendo um deles negativado, invertido. E note que o fato interessante é que eu posso utilizar esse tipo de representação, de soma de sinais, utilizando amplificador operacional, os nossos ampiops. Tá certo? Porque, veja, eu posso construir com amplificadores operacionais um somador de tensões. Então, se eu considerar x, y e z tensões,
juntamente com W, W é uma soma de tensões e eu construo um circuito que realiza essa função, tá certo? Esses elementos pictográficos recebem o nome de diagrama de blocos. Eles são bastante úteis tanto aqui em sinais de sistemas quanto em controle. Então fica o paralelo aqui. A gente vai escrever ou vai construir um circuito que resolve as equações diferenciais usando Ampeops, tá? Somando tensões, considerando que sinais são tensões. Também temos blocos amplificadores, porque eu tenho com Ampeop amplificador inversor, ou amplificador não inversor. Então, em eletrônica, a gente aprendeu a construir esses tipos de circuitos. A gente pode trazer esses circuitos para, dado uma tensão e um ganho, amplificar o sinal gerando um sinal Y. Essas três representações, lembrando que K é um valor fixo e finito. Tá certo? Dado um valor, por exemplo, amplificar por um fator de 2. Então, teria aqui, vou colocar em outra cor para não misturar, o valor 2 no lugar, o valor 2 no lugar, o valor 2 no lugar, tá certo? Qual representação vou utilizar? Fica a meu critério. Note que essa aqui tem muito a ver com o símbolo do amplificador. E para simplificar a escrita, a gente costuma colocar o fio com um valor. Lembrando o fio por quê? Porque eu penso aqui tensão. Então tem um fio conectando essas duas tensões. Quando eu coloco um valor sobre o fio, significa que Y é amplificado por um fator de 2, no caso, a partir de x. Esse k pode ser negativo, real, complexo, vou colocar aqui, ó. K pode ser um número complexo, pode ser qualquer valor aqui, desde que seja fixo. Tá? E preferencialmente finito. Podia pôr infinito aqui, mas não faz muito sentido, certo? E blocos integrador e diferenciador. Também construímos esses blocos em eletrônica com Ampeops. O que acontece é que a gente acaba utilizando capacitor junto, tá? Depois a gente pode tratar melhor numa aula específica esses blocos usando amplificador operacional para construí-los. Amplificador, integrador, diferenciador, amplificador, somador, tá certo? Mas aqui é só para a gente lembrar que a gente vai construir circuitos eletrônicos que resolvem EDL, ou circuitos eletrônicos que representam a EDO, ou seja, simulam um outro sistema físico. Certo? Então, vou colocar aqui, ó, Ampeops, colocar circuitos, né? Com Ampeops, simulador de sistemas físicos. Por exemplo, um colega da mecânica que tem lá uma máquina, a gente podia pegar a equação diferencial que descreve essa máquina e construir um circuito eletrônico. Tá? Isso muitas vezes é chamado na literatura de computação analógica. Tá certo? Bom, voltando aqui, a gente costuma colocar um símbolo de integral dentro de uma caixinha e um símbolo de derivada dentro de uma caixinha para representar y integral cumulativa. Então, lembrando aqui, ó, integral cumulativa. Tá certo? Por exemplo, ó, v de t igual a 1 sobre c integral cumulativa de it dt. Então, melhor aqui. IATA. Tá? Então, veja, o x podia ser a corrente, o v podia ser o y, e eu faltaria aqui colocar um ganho, 1 sobre c.
inventar um outro bloco para ser 1 sobre c. Tá? Bem tranquilo isso. Derivada aqui, por exemplo, I de t igual a c dv dt. Tá? Então veja, eu uso esses blocos para ter essas representações de operações que a gente realiza. Lembrando que esses dois ganhos estariam faltando aqui para a gente poder construí-lo. Derivada, lembrando, inclinação da curva x ao longo do tempo. Tá certo? Então, a gente vai retomar depois o tema diagrama de blocos, tá certo? Mas aqui é só para a gente ter uma ideia do que a gente está tratando. Então, nessa parte aqui, lembrando dessas definições, excitação e resposta para entrada e saída, e lembrar que a gente vai tratar de EDOs. Um sistema, para sinais sistemas, é uma equação diferencial que a gente transforma, manipula, estuda, para a gente poder ter alguma informação útil sobre um sistema físico, ou aprimorar um sistema físico.